Olá, queridos! Na Conferência 3 de Foucault, sobre a verdade e as formas jurídicas, ele já faz um outro tipo de exercício aqui. Se no exercício anterior estávamos nós a nos aventurarmos para dizer que ele estava a fazer um belo exercício de direito e literatura, a navegar em Édipo Rei e poder fazer a sua própria, exercer a sua própria criatividade teórica e nos apresentar outros contornos distantes daqueles que estamos habituados pela própria psicanálise, pela própria literatura, e fazer um exercício sobre as relações de poder e da verdade estabelecidas ali naquela tragédia grega, naquela novela. Nessa conferência 3, o Foucault já vai fazer, eu diria, um exercício reflexivo sobre a história do direito, sobre a história do direito também numa outra perspectiva. É como se, como se ele tivesse sempre a rasgar com a lógica da razão e dos entendimentos clássicos sobre a compreensão do saber, das ciências, do direito. Em Édipo Rei ele faz um exercício muito próprio, muito peculiar. E agora ele está já dedicado a um outro período histórico, a Idade Média, e o nascimento do inquérito. Né? E aí ele está fazendo um exercício de história do direito na minha visão, na minha leitura, na nossa visão contemplativa sobre a contemplação que o outro faz também. E não podemos perder de vista o tempo todo que nós estamos trazendo as nossas reflexões para dentro de um recorte, para dentro de uma lupa, que é a lupa do direito e literatura. A gente está estudando Foucault numa disciplina que se pressupõe a fazer interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade, né? A fazer uma experiência de visão do direito pela literatura ou pelo lugar das letras não jurídicas, né? E que, de certa forma, joga tudo para o ar, o que a literatura faz com o direito, no direito e literatura. Então, desse lugar que nós estamos, é que a gente vai se aventurar a ler Foucault. Nesse texto, recorte do recorte do recorte, é muito importante isso, porque a gente justifica um contexto e a gente se parcializa, a gente fica parcial, a gente está concentrando o olhar em uma perspectiva do direito e literatura, sobre um texto de Foucault, então não sobre a totalidade. A verdade e as formas jurídicas. Nesse texto 3, ele vai falar que existe um certo salto daquela possibilidade de investigação da verdade, da razão, que a gente viu em Édipo Rei e que a gente vai encontrar hoje, e que a gente começa a fazer esse desenho a partir da Idade Média. Na Idade Média é como se houvesse um resgate de uma certa compreensão de investigação que começa a brotar e a nascer, e todas as efervescências, né? A Idade Média é um período da história de muita criatividade, por mais que seja lembrada como o período das sombras, né? De algo que foi estagnado. Mas se a gente pudesse fazer uma imagem, né, como a gestação do universo, né, aquelas coisas em ebulição, fogo, larva e água, sei lá como é que é, a gente pode entender que a Idade Média tudo está ali na sua embriogênese, né? Nos seus impulsos iniciais, porque a gente tem de compreensão sobre o Ocidente hoje. A razão, a idade do iluminismo, né?
vai trazer para a gente uma certa sedimentação, né, das rochas que foram ebulidas ali na Idade Média. Ai, que viagem que eu estou fazendo. Mas é um pouco isso. Eu acho que o Foucault também ele vai colocar, de certa forma, isso, né? Como que a gente passou, desde a Idade Média, a produzir a verdade. É nesse lugar que a gente está, para em Direito e Literatura, poder fazer também o nosso deboche do direito, né? A nossa crítica ao próprio direito e também compreendê-lo e também propor a ele, ao direito, ao nosso direito, ao que a gente constrói hoje em dia, em 2020, no Brasil e no mundo, sobre o que é possível ao direito hoje também, né? Por isso que a crítica vem nesse aspecto. Como produzir a verdade? Como que o direito se lança a produzir a verdade? E ele vai falar sobre esses sistemas racionais, esses sistemas científicos, esses sistemas de prova que lidam com esse desvelamento da verdade a partir de um procedimento que desconsidera também outras histórias, outros procedimentos que já foram presentes também. E tem uma coisa que ele fala muito interessante, né? Que ele coloca que se a gente pode começar assim, lá em Édipo, né? Quando a gente vê a figura dos testemunhos, né? Teve lá os pastores e os pastores testemunharam sobre a história do Édipo, a fala da Jocasta para dizer algo sobre o próprio Édipo, o oráculo, a esfinge, então essas verdades sendo testemunhadas, né? Sendo fragmentadas a partir dos testemunhos. Então o direito de testemunhar nesse período grego, vem sendo evidenciado como sendo um fator de composição de um procedimento para se chegar à verdade. O testemunho é algo que inclusive o testemunho como oposição ao poder, porque o Édipo era o Édipo rei, né? Não vamos esquecer disso. Então, para que ele precisa da fala do outro? Porque a verdade ela pode ser não identitária, né, com a própria ideia de poder. O testemunho vai fazer essa oposição da própria verdade ao poder, né? Isso a gente viu lá e ele está colocando isso para a gente no Édipo Rei, né? E nisso ele vai colocar assim, que a Idade Média ela retoma de alguma forma esse procedimento que fica meio que dormindo durante muito tempo, mas eu estou querendo resgatar aqui algo que ele falou que eu achei muito interessante, desse contraste entre o direito romano e o direito germânico, ou um modo de se fazer verdade ou estruturas procedimentais germânico e romano. Ele coloca assim, né? Cada vez que sobre as ruínas do Império Romano um Estado começa a se esboçar, cada vez que uma estrutura estatal começa a nascer, então o direito romano, velho direito de Estado, se revitaliza. E ele fala que isso acontece bem entre os séculos V e X. Toda vez que um Estado ele vem se fortalecer e se erigir, o direito romano ele é um impulso para isso, de alguma forma. E aí, quando ele coloca sobre a própria história do Império Carolíngio, da Idade Média e tudo mais, ele fala, por outro lado, cada vez que a dissolução desses embriões, desses lineamentos de estados, cada vez que ele se dilui, o velho direito germânico triunfa e o direito romano cai por vários séculos no esquecimento. E só reaparecendo lentamente no final do século XII e no curso do século XIII. Olha que interessante que ele está dizendo, né? Falando
sobre essas estruturas de pensamento. Quando um Estado se erige, o direito romano ele faz essa base. E quando o Estado está em ruína, se dilui ou está em reconstrução e está nessa, né, direito germânico. E ele vai batizar com duas palavras, né, o direito germânico como sendo o direito da prova. Lá no final ele vem e fala sobre um contraste entre prova e um contraste entre inquérito. A racionalidade, a estrutura de códigos, de lei, de razão, de autoridade, autoridade talvez nesse sentido de lei, direito romano, e o germânico nessa estrutura dos povos, de uma identidade, da prova, no sentido aí sim de uma autoridade, de poder, de embates, talvez. Né? Então, acho que essa fala dele do início, que vai resgatar lá no final e vai dizer assim, olha, o nosso inquérito hoje, contemporâneo, ele é uma mescla dessas duas estruturas, desses dois sistemas. A gente costuma falar no direito, né, direito germânico-romano como sendo uma coisa só, de civil law, né, como sendo essa estrutura de códigos, mas aqui ele está dizendo, existem duas perspectivas também, que se junge. A gente tem uma junção, sim, não é uma coisa uma versus a outra, mas existe uma história que acaba numa contração de forças, um sistema meio que abocanhando o outro a depender do período histórico sobre como se compreende o próprio poder. Né? E aí a gente tem nessa perspectiva do direito germânico a ideia da retórica, do testemunho, como sendo algo muito presente. Enquanto que no direito romano a gente vai ter um outro tipo de sistemas de persuasão mais baseado na razão e até no nascimento de todas as ciências, né? Ele vai colocar isso pra gente. Eu achei muito interessante. Ele fala que é da tradição do direito germânico e que chega à Idade Média, essa coisa da tradição mesmo, né? E ele vai falar, na Idade Média, a gente tem um sistema de verdade ou de direito que ele é baseado na ideia de dano. Tem-se um dano e tem-se toda uma discussão sobre o dano. Tem a vítima e tem o agressor, vou sintetizar aqui nessas dois personagens, né, bem sintetizando mesmo, que os nomes podem ir ao infinito e além, mas a gente tem a vítima e o agressor que vão discutir sobre o dano, sobre a indenização, sobre a reparação, e haverá ali todo um sistema de retórica, que não é uma retórica também que a gente está pensando agora dos tribunais, né? Mas de contração de forças, né? Desse tipo de diálogo, né? Que vai acontecer nesses embates entre dois personagens com a ausência da figura do Estado. Ele fala que nesse momento da história, o dano que caracteriza a verdade, o que motiva, é o mote para se extrair a verdade, e a gente não tem ainda um conceito de infração. Porque quando se tem um conceito de infração, a gente tem uma perspectiva de lei, de um terceiro, de um sistema que foi ofendido, né? Não há um conceito de infração, há um conceito de dano. Eu me sinto lesado, eu corro atrás. Há dois personagens em disputa, ao duelo, ao embate. Há, nesse sentido, essas discussões binárias. Não tem a figura de Estado, de autoridade, para além desses dois. Ele até cita, bom, haverá em algum período uma certa modificação em que situações como em que o dano se trata de traição ou de homossexualidade, a comunidade acaba se envolvendo também nesse processo, mas que, né, era algo que dizia respeito a um código, traição e homossexualidade. Mas fora isso, questões de ordem patrimonial, principalmente, eram questões nem vou dizer domésticas, mas eram questões muito binárias, muito particulares. Né? E a gente tem, então, um certo direito
que ele se estabelece dentro de um certo ritual de guerra, né? De disputas entre dois clãs, duas famílias, duas pessoas, né? Isso é essa herança desse, desse direito feudal, que é essencialmente um direito germânico, né? Na concepção ali do Foucault, né? E ele fala que nessa trajetória toda do direito feudal, do direito germânico, de um tipo germânico, a gente vai ver alguns sistemas de provas que também são provas relacionadas a esse testemunho individual, né? Ele coloca sobre as ordalhas, que a gente já conhece, né? Provas que são físicas, submeter uma pessoa a um jogo, a uma luta com o próprio corpo. Isso também, essa verdade, né, que é de testemunho do próprio corpo sobre uma verdade, é algo típico também desse movimento. Então, prova de fogo, né? O acusado se submete a uma prova física com fogo. Se tiver cicatriz, significa que ele é culpado, porque mostrou. Mas se ele morrer, então ele falava a verdade, né? Água, vai, acorrenta a pessoa e joga a pessoa na água. Se ela não afogar, é porque nem a água aguenta ela. Então ela tá falando mentira. Mas se ela morrer, é porque a água fez as pazes, então tá tudo bem. Então a gente tem esses sistemas meio. Tipo assim, hoje a gente ri, é meio louco, né? Mas é sério isso. Um tipo de sistema aí, né? Pra gente não ficar se alongando muito, porque são pinceladas dentro do que a gente chamou atenção, do que é interessante, né? Ele vem colocar que boa parte dessas práticas desaparece no século XII e no século XIII, e toda a segunda metade da Idade Média vai acompanhar as transformações de velhas práticas, e vai observar a invenção de novas formas jurídicas, né? Com o surgimento da modalidade do inquérito ali, e que começa a surgir na Alta Idade Média, numa fronteira que se estabelece e ele coloca isso, o inquérito é uma fronteira que se estabelece entre o direito e a guerra. E eu vejo um pouco isso, né? Essa coisa de uma embriogênese, de um sistema da razão tentando criar forma em cima das larvas de um outro sistema que está em pleno embate, em plena ebulição. E é muito importante dizer isso, que o Foucault também considera dessa forma. Aí eu tenho que ver se eu vou encontrar aqui ele falar que ele não está entendendo a razão como sendo algo que é um progresso, tá? Que eu acabei de falar aqui, meio que dando essa imagem. Não creio que o procedimento de inquérito seja simplesmente o resultado de uma espécie de progresso da racionalidade. E eu adoro isso. Então, dizer que a razão venceu não quer dizer que houve um progresso científico, que houve, no entendimento de Foucault, toda uma transformação política, uma estrutura política que se fez possível como um procedimento de domínio judiciário. E ele vai entender dessa forma. Então, a gente não pode pensar aqui como sendo algo. Essa junção, ele coloca dos dois modelos, o germânico e o romano, né? Porque quando então a Idade Média começa a transitar, né, por uma outra forma de direito, e de um direito externo que sai da binaridade e começa a ter a figura da autoridade, do Estado, ele coloca que isso tem a ver também com as próprias práticas de economia, de troca, de comércio, de necessidade de se provar ou se indenizar, da necessidade do julgo, né? A circulação, a troca de bens, é um mecanismo que acaba necessitando de testemunho, e aí resgatando também um pouco de um procedimento que vai precisar de um judiciário, de uma autoridade, de uma razão, dentro dessa necessidade da própria comunidade ali e das estruturas de poder. Ele coloca assim: nas sociedades primitivas, as riquezas se trocam em prestações de rivalidade, porque são não somente bens, mas são também signos. A troca de bens não é só bens, são signos também, são símbolos também. Sociedades primitivas. Nas sociedades feudais,
As riquezas se trocam não apenas porque são bens e signos, mas porque são bens, signos e armas. É um elemento importante da sociedade feudal, as armas. A riqueza é o meio pelo qual se pode exercer tanto a violência quanto o direito de vida e de morte sobre os outros. Então, a guerra, a riqueza unida a essa disputa, né, constrói o direito na Idade Média também. Né? E a ideia de infração começa a surgir nessa alta Idade Média. Até então, dano, agora a gente tem infração. Um código de ética relacionado à fé, relacionado a um poder, relacionado a uma verdade estranha, às partes, relacionado ao julgamento social, né, a coisa mesmo da Inquisição. Então, a gente tem a infração como sendo algo que foi sendo codificado como uma das grandes invenções do pensamento moderno, medieval, e que se estende ao pensamento moderno também. Né? Ele coloca-se, que a gente pode ver, e aí só para eu poder finalizar, porque já está ficando muito extenso meu vídeo aqui, né, com vocês, ele coloca que a gente pode pensar uma própria modificação dos sistemas científicos de um modelo germânico para um modelo romano. E ele vai dar dois exemplos, um das universidades e um das ciências, ciência da alquimia, né? Ele fala que a alquimia ela é estabelecida dentro de um modelo de prova, e o modelo de prova é esse modelo do testemunho, esse modelo de uma verdade binária, né? Ele coloca assim, o alquimista, ele era aquele que afrontava o conhecimento como parte, né, de uma disputa subjetiva, não sei se essa palavra também vai ficar boa aqui, né? Então tinha duas forças, a do alquimista e da natureza. Então ele no próprio embate de uma descoberta sobre a sua própria verdade, né? E essa era uma forma de se produzir química. O desaparecimento da alquimia, o fato de que um saber do tipo novo se tenha constituído absolutamente fora do seu domínio, deve-se que esse novo saber tomou como modelo a matriz do inquérito. Então a gente tinha uma matriz de prova de se produzir química, alquimia, e passa-se a uma outra matriz de se produzir prova, que é o inquérito, que é um saber do modelo judiciário de provas, né, de experimento, de observação e de poder criar uma lógica. E ele fala na universidade também. A universidade medieval ela se baseava em um tipo de conhecimento baseado numa disputa, disputácio, né? Não se apelava para testemunhas da verdade, mas para testemunhas de força, arma verbal, processos retóricos, demonstrações baseadas no apelo à autoridade. Quanto mais pudesse invocar testemunhos de autoridade, de força, de gravidade e não de verdade, maior possibilidade teria de sair vencedor. E isso ruiu, né? De certa forma, o conhecimento ele passa a ser apelado pela não para essa ideia de disputa de poder, né, de retórica, de força, mas de uma retórica baseada nas constatações de inquérito, né? E aí, para finalizar, ele coloca assim, como conclusão poderíamos dizer, o inquérito não é absolutamente um conteúdo, mas uma forma de saber. Forma de saber situada na junção de um tipo de poder e de certo número de conteúdos de conhecimento. O inquérito é uma forma de saber poder. É uma forma política, uma forma de gestão, de exercício do poder, por meio da qual veio se tornar uma maneira na cultura ocidental de autenticar a verdade, de adquirir coisas que vão ser consideradas como verdadeiras e de as transmitir. Meu vídeo está acabando o limite dele aqui, gostaria de fazer uma conclusão, mas fica essas pinceladas de leituras sobre a Conferência 3 e sobre o que isso nos traz em termos de entendimento sobre o direito hoje e sobre outras perspectivas que estão aí a tangenciar.